O meu sofrimento começou depois do nascimento do meu filho mais novo. Quando ele tinha mais ou menos 5 meses de idade, eu comecei a me sentir doente, comecei a me sentir infeliz, tinha muitas tristezas, mas eu não fazia ideia do que poderia ser a depressão. Houve um momento em que já não tinha mais jeito, que eu me sentia muito doente, que era muito mais forte essa tristeza dentro de mim, que eu já não conseguia mais dar conta dos meus afazeres. E foi quando a médica resolveu, então, não tirar o bebê, meu filho, do mamar, para eu poder tomar remédios. E aí comecei a tomar remédio para todas as coisas, porque parecia que uma doença desencadeava a outra. Então, eu comecei tomando remédio para depressão, o médico que me tratava da depressão me passou remédio para diabetes, me passou remédios para tireoide, e aí eu tomava remédios para dormir, junto com o remédio da depressão, e um remédio para ficar acordada, e assim sucessivamente, durante bastante tempo. Na busca da melhora, eu me entupia cada vez mais de remédios. Devido a toda aquela tristeza e aquela falta de ânimo e até de capacidade mesmo, de cuidar das minhas coisas, de cuidar da minha família, de estar com os meus filhos e com meu marido, eu saí de casa, deixei o meu marido e entreguei os meus filhos para minha mãe, porque já não tinha mesmo nenhum instinto materno nessa altura, era uma pessoa fria, não gostava de mim, não gostava do lugar onde eu estava, não gostava das pessoas. Não é nem que eu não gostava, eu não sentia nada, nem por mim, nem pelas pessoas. E daí eu fui para a casa da minha mãe e lá eu tive assim a pior crise de todas, que foi quando eu resolvi me trancar no quarto e pedir para minha mãe para só abrir a porta quando eu batesse naquela porta, porque eu estava a um ponto de morte ou quase isso. E a minha mãe assim fez. E eu passei 3 dias e 3 noites naquele quarto, trancada, ouvindo todas aquelas sugestões de morte, de que não tinha saída, de que para mim não teria jeito. Eu sentia a presença do causador daquele problema. Eu praticamente podia tocar naquele mal ali. E aquilo ali me causava muito medo. Medo e dores físicas, dores muito fortes, na carne mesmo. A minha carne tremia e eu tinha o que chama de crise de pânico, não é? Quando a pessoa ela já não tem mais controle do seu próprio corpo, quando algumas pessoas têm até convulsões. Foi aí que, por eu ter servido a Deus antes, no passado, foi aí que eu me lembrei, peraí, eu tenho um Deus, é claro que eu tenho um Deus. E essa voz passou a me fazer muitas acusações de que eu tinha sido rebelde, de que eu tinha virado as costas e que ali já não teria mais jeito para mim. Eu cheguei a pensar naquele período que eu não estava viva, que realmente já tinha morrido e que aquilo ali era como se fosse uma prévia do inferno, se é que eu posso dizer assim. E daí a minha mãe, quando eu saí desse quarto, no 3º dia, muito fraca, querendo só um aconchego, um carinho mesmo, a minha mãe voltou a falar do meu Deus comigo, da época em que eu servia ao meu Deus e que tudo era diferente. E aí eu resolvi voltar para a igreja. Comecei a participar de todas as correntes, de todas as campanhas, de todas as vigílias e voltei assim com força total, voltei decidida. E participei
da vigília da meia-noite, orava de madrugada, e daí eu fui vendo. Eu sobrevivi uma semana, sobrevivi 2 semanas, e comecei a sentir o meu ânimo melhor. Voltei a sentir saudade do meu marido, comecei a perguntar por eles, a querer saber notícia do meu marido, notícias dos meus filhos, que estavam ali do outro lado da porta, mas tão distantes de mim. O mesmo médico que me disse que a doença que eu tinha, a depressão e o pânico, não tinha cura. Esse mesmo médico, ele pediu um check-up e eu fiz esse check-up e ele falou para mim assim: olha, Aline, os seus exames estão perfeitos. Foi essa a palavra dele. Estão excelentes. Hoje eu não tomo remédio para tireoide, eu não tomo remédio para diabetes, eu não tomo remédio para dormir. E o meu remédio hoje é mesmo estar na presença de Deus, é uma alegria. Hoje eu tenho os meus filhos comigo, graças a Deus, minha família comigo, estamos todos juntos. Minha filha, que é uma bênção, melhor aluna da escola. E hoje eu não tenho tristeza, não tenho depressão, não tenho vontade de morrer. E durmo e acordo em paz. Graças a Deus, não tem presença nenhuma de mal, só a presença de Deus mesmo. A minha situação exigia um trabalho diferenciado que eu só encontrei na corrente da meia-noite.